aí, meus companheiros e companheiras de leitura, tudo bom com vocês? Eu sou o Zero e estou aqui para mais uma etapa do desafio dos meses de Poe. Dessa vez trazendo mais uma resenha de mais um conto aqui do livro que eu estou utilizando. Dessa vez eu não fiz nenhuma modificação na lista de contos. No caso, o conto do mês de março é Hop Frog. E para vocês que não estão cientes de como eu faço a sistemática, caso você esteja vendo esse vídeo e não esteja vendo os anteriores, diferentemente do que eu costumo fazer nos meus vídeos, eu vou spoiler. Então eu vou contar a história, fazer uma breve síntese, mas eu irei contá-la. Então, se você tiver curiosidade de ler o conto, não tiver lido ou não quiser ouvir spoilers, pode passar para outro vídeo que está tudo bem, beleza? Então, vamos seguir. Hop Frog é um conto que me chamou bastante atenção. Eu gostei dele. Ele não tem aquelas características que tem no conto do mês de janeiro ou no conto de fevereiro. Ele não tem aquela linguagem, aquela ambientação da linguagem pesada que tem em alguns contos de Allan Poe. No entanto, ele ainda assim é muito bom. Ele é simples perante esses outros dois, talvez tão simples quanto o primeiro, Metzgerstein, mas é bom, eu gostei. Ele tem uma história corrida, assim, curta e com seus momentos legais. Basicamente, Hop Frog, ou Os 8 Orangotangos Acorrentados, que é um outro nome para esse conto, ele acontece em um reino, cujo rei é um cara grande, obeso, piadista, com um certo apelo para o humor negro, e é auxiliado por 7 ministros que são igualmente grandes, corpulentos e obesos como ele. Basicamente, Hop Frog é um anão coxo, que a forma como ele anda lembra um pouco um salto acompanhado de um esforço de arrastão, que lembra, essa questão do salto lembra um pouco uma rã. E ele é um anão que foi capturado de terras distantes do reino, nas regiões limítrofes do reino, juntamente com uma anã chamada Tripeta. Ela é bastante conhecida na corte por ela ter uma beleza incomum até mesmo para os anões, além de ser criativa e graciosa. É uma excelente bailarina, enquanto que Hop Frog ele é criativo e inteligente, esperto. E basicamente ele é o truão da corte, né? O bobo da corte, o bicho que deixa todo mundo alegre, feliz e tudo mais. No entanto, o comportamento do rei para com o seu truão não é exatamente um comportamento, digamos assim, agradável. A começar pelo fato dele ser um escravo e o rei ser um cara altamente, vou resumir, mimado. Então o que acontece na história? Basicamente ele como posso dizer, vai haver um baile de máscaras e o rei não pensou em nada para ele e os seus 7 ministros. Ele exige que Hop Frog invente alguma coisa para eles em um momento assim de raiva, sabe? Aqueles momentos em que gente mimada fica possessa, que é uma coisa muito fácil de acontecer. Ele dá vinho para Hop Frog, obriga ele a beber vinho, uma coisa que ele não gosta. E em um momento que Tripeta pede para que ele não faça isso, o rei, agride Tripeta e Hop Frog fica com ódio disso. Então o que ele inventa? Ele inventa de fantasiar o rei e seus 7 ministros como orangotangos. Isso, claro, ele apresenta isso de uma forma muitíssimo criativa para eles, de modo que convença eles, se bem que pela forma como eles falam não parece ser difícil de serem convencidos. E ele inventa lá toda uma fantasia e acorrenta eles todos juntos e todos se permitem, afinal de contas eles pensam que é tudo uma grande brincadeira, porque todos têm o mesmo nível de humor do rei. Então eles acham que tudo é uma grande brincadeira. Tanto que eles têm horror a coisas delicadas, eles não gostam. Tem raiva. Então acontece o tão esperado baile de máscara e eles vão para lá acorrentados e fantasiados feito orangotangos, que
que não são bem orangotangos, é uma coisa que Hop Frog inventou lá na hora, com eles usando umas roupas ridículas e apertadas, cobertas de linho e com breu. E a determinada altura, quando está todo mundo em polvorosa, morrendo de medo, ele se aproveita de uma corrente que fica no centro do salão, onde antes era pendurado um candelabro, e passa a corrente que segurava o candelabro, ele puxa juntamente com o Tripeta, né, acompanhado por ela. Ela não está no salão justamente porque está comandando a Roldana, acho que é esse o nome, que controla a corrente, prende os 8 orangotangos, né, e ergue eles no ar. E no momento que ele ergue, ele faz a sua declaração triunfal de que reconhecia eles, dá ali uma declaração bastante polêmica, e com um archote na mão, uma tocha na mão, ele incinera, ele incendeia, ataca fogo nos 8 orangotangos acorrentados, que são o rei e seus 7 ministros glutões e, de certa forma, perversos. Então, após eles queimarem e virarem massas negras e fedorentas, e todo mundo no salão passar das risadas e gargalhadas, a perplexidade chocante, ele faz a sua última declaração e vai embora para nunca mais ser visto. Essa história eu achei interessante porque ela foge um pouco da temática do Allan Poe, né? E a narrativa, ela é em terceira pessoa. E ela é bem assim, bem interessante. Geralmente as narrativas, elas são em primeira pessoa, algumas são em terceira pessoa, beleza, mas ela não tem aquela linguagem assim, dando ambientação, aquela coisa grave e tal. No entanto, isso não tira a qualidade do conto. O conto é interessante, ele é curto de fato e ele é bem objetivo. Então você não tem aqueles textos excedentes, não dá a sensação de que você está lendo coisas excedentes. Tanto que no início do conto ele conta um pouco sobre a origem de Hop Frog e Tripeta, que a propósito Hop Frog não é o nome dele, obviamente, mas não nos diz o seu nome verdadeiro, e dá uma ambientação nos contando como é o rei, como são os seus ministros, nos dá uma leve ideia de como é o reino, no caso o reinado daquele rei, e a breve história de Hop Frog e Tripeta, que foram capturados e transformados em escravos. No caso, escravos do entretenimento, além daquela corte, daquele rei e tal. E assim, a história é muito boa, eu gostei da escolha. O conto do próximo mês é Morella. Se eu achar interessante trocar, eu posso trocar, mas eu acho que eu vou evitar trocar os contos, porque eu já fiz uma troca. Se eu ficar trocando assim, conto não, vai ficar meio chato, né? Então eu vou dar uma olhadinha e tal, e mediante eu vou me ocupar aí nas próximas semanas, mas eu vou trazer para vocês a resenha, a análise do conto de abril, que é Morella. Beleza, pessoal? Então, eu espero que tenham gostado. Boas leituras e até os próximos vídeos.